Tudo começa no Éden, quando Deus promete que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa acendeu uma esperança, mas também acirrou a fúria do inimigo. Desde então, aqueles que escolheram andar com Deus tornaram-se alvos de perseguição. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi rejeitado pelos homens, mesmo sendo a própria encarnação do amor. Ele avisou: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Cristo foi crucificado por mostrar um caminho que confrontava o orgulho dos religiosos e a tirania dos poderosos. Mas sua morte não foi o fim, foi o começo de uma revolução espiritual. Os primeiros cristãos, testemunhas da ressurreição, foram perseguidos intensamente. Estevão, o primeiro mártir, morreu apedrejado por afirmar o senhorio de Jesus. Roma tentou calar a fé com fogueiras, cruzes e coliseus. Mas o que o mundo viu foi algo inexplicável. Crentes cantando enquanto morriam, perdoando seus algozes com os olhos voltados para o céu. O sangue dos mártires é a semente da igreja. E como uma árvore que cresce sob a tempestade, o cristianismo se espalhou por todo o Império Romano. Em muitos lugares, a fé verdadeira foi substituída por estruturas de poder. Porém, em cada época, Deus levantou homens e mulheres que não se curvaram diante a corrupção espiritual. Foram perseguidos, queimados, expulsos, mas permaneceram fiéis. Durante a Reforma, homens como Lutero e tantos outros arriscaram tudo para que a palavra de Deus fosse entregue ao povo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eles foram chamados de hereges por preferirem a verdade ao conforto. Nos tempos modernos, regimes totalitários baniram o cristianismo. Na União Soviética, na China comunista, na Coreia do Norte, milhões foram presos ou mortos por manterem sua fé. Igrejas subterrâneas surgiram como refúgios da glória de Deus. Sede fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Muitos morreram em campos de concentração, mas suas histórias continuaram a inspirar corações até hoje. Em países onde o evangelho é proibido, cristãos ainda se reúnem em segredo, arriscando tudo por um versículo, uma oração, uma comunhão. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. A perseguição nunca cessou, apenas mudou de rosto. Em alguns lugares ela é brutal, em outros é sutil, mas igualmente perigosa e travestida de indiferença e relativismo. Os mártires não são apenas símbolos de sofrimento, são tochas que nos mostram que vale a pena seguir a Cristo, mesmo que isso custe tudo. Ele nos lembra que o Evangelho não é uma mensagem de conforto, mas de cruz. Mas também é de glória, de ressurreição e de vida eterna. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A história dos perseguidos é a história da fé verdadeira. Ela continua sendo escrita e talvez, em silêncio, sejamos nós os próximos capítulos. Cristianismo
Não é a regra, não é rito, não é medo vestido de fé. É um Deus infinito que se fez menino num mundo que o rejeita, mas que ele não esquece. É o rei que trocou a coroa por espinhos, o trono por um madeiro. É o sangue que escorre para lavar o pó das nossas escolhas. É o amor que grita em silêncio, no alto de uma cruz. O cristianismo é o reencontro, é a casa depois do exílio, é o abraço depois da culpa, é a graça onde havia dívida. Não é religião para os santos, é redenção para os pecadores. É o céu tocando a terra, só para dizer: volta para casa, filho. O maior motivo para seguir não é o ouro das ruas celestiais, nem o medo do fogo que consome. É Ele, simplesmente Ele, Jesus. O Deus que nos amou primeiro e que ainda chama, mesmo quando a gente esquece o som da sua voz. Cristianismo não é apenas uma religião, é um reencontro, uma história de amor entre o Criador e a criatura. É Deus descendo ao pó para restaurar o que o pecado desfez. É a cruz substituindo o trono, é o justo morrendo pelo injusto, é o infinito se esvaziando por amor ao finito. No centro do cristianismo não está uma doutrina fria, nem um código moral inalcançável. Está uma pessoa, Jesus. Não apenas um mestre, mas o Deus encarnado que entrou na história para mudar destinos eternos. Seguir o cristianismo é, na essência, reconhecer que somos quebrados demais para nos salvarmos sozinhos e que só há um caminho de volta para casa: a graça. É sobre redenção, sobre uma nova identidade, é sobre viver agora com o propósito, esperança e direção, mesmo em meio ao caos. O maior motivo para seguir o cristianismo não é o medo do inferno, nem a promessa do céu. É Jesus. É o que Ele fez e quem Ele é. É a certeza que nele encontramos sentido, perdão e um amor que nunca desiste. Jesus é o centro da fé cristã. Mais do que isso, é a revelação mais pura do amor de Deus. Ele não veio para fundar uma religião, mas para restaurar o relacionamento quebrado entre Deus e o ser humano. A essência de Jesus é o amor. Um amor que não depende do nosso desempenho, que não desiste diante das nossas falhas e que não recua mesmo quando o rejeitamos. Ele amou primeiro. Ele amou primeiro. Amou quando ninguém mais via valor. Amou quando estávamos distantes, confusos, vazios. Jesus não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Ele se fez homem, sentiu fome, cansaço e tristeza. Chorou por um amigo morto, teve compaixão de multidões e estendeu a mão para o que ninguém mais queria tocar. Ele não apenas falou sobre amor, ele viveu o amor. Na cruz, ele mostrou a profundidade desse amor, trocou de lugar conosco, tomou sobre si as nossas culpas, nossas dores, nossa condenação, não só porque merecíamos, mas porque ele decidiu nos amar até o fim. Seguir a Cristo é muito mais do que frequentar uma igreja ou praticar boas ações. É reconhecer que, sozinhos, estamos perdidos. É aceitar o presente da graça, um perdão que não se compra, não se recebe. É entregar a vida a alguém que já entregou a dele por nós. O motivo para segui-lo? Porque não existe ninguém como ele. Porque somente nele encontramos identidade, propósito e uma esperança que não morre. Porque só ele tem palavras de vida eterna. E porque no fim de tudo, o coração humano só encontra descanso verdadeiro
nos braços de Jesus. Ele não veio por holofotes, veio por corações. Não buscou palácios, mas mesas simples, pés empoeirados e olhos cansados de chorar. Jesus é o Deus que sente, que chora no túmulo do amigo, mas também ressuscita o impossível, que dorme no banco da nossa tempestade, mas acorda só para acalmar o vento com uma palavra. Ele é justiça com as mãos furadas, é a verdade com a voz mansa, é a santidade com um toque de graça. Segui-lo não é assinar um contrato, é render-se a um amor que nunca desiste, que não depende do que você faz, mas do que ele já fez. Jesus não é um Deus distante, é o Deus que desce, que sangra, que carrega a cruz que é sua e ainda assim te chama de amado. Por que seguir esse Deus? Porque Ele é o único que te conhece por completo e ainda assim te ama por inteiro.